Conexão Sagres. Está começando mais um Conexão Sagres. E olha que o tema de hoje é sensacional, pois vamos falar um pouco de tecnologia, maternidade, paternidade e tudo que engloba aí essa geração alfa. E hoje temos convidados mais que especiais, pessoas experientes para compartilhar também suas experiências, dar aquelas dicas e conselhos também. Hoje vamos falar sobre como ser mãe com essa geração alfa. E quem está aqui comigo hoje é o doutor em Geografia Humana, Glauco Gonçalves, e também a psicóloga Rosimeire Meza dos Santos. É um prazer ter vocês aqui com a gente. Oi, boa tarde, Ana Rose. O prazer é todo meu. Obrigada pelo convite. Bom estar aqui com vocês. A energia já está ótima aqui, já nos bastidores, A gente já estava batendo aquele papo antes mesmo de começar. Isso foi mesmo. por aquele gelo. Isso mesmo. Vamos lá, vamos bater o papo. Como a gente já estava até conversando antes, né, sobre essa geração alfa, né? Eu estava até compartilhando as experiências com a minha filha, que ela nasceu a partir de 2010, então eu fico com essa questão, assim, de tecnologia, tablets, celulares, mas antes, para a gente entender um pouco até o mesmo conceito, né, Glauco? O que é essa geração alfa? Eu acho que a gente tem que pensar essas gerações, né, Ananda, a Alfa, a Z, a Millennium, com esse intervalo de 15 a 20 anos, algo aí nessa média, que vão marcando, mais do que uma geração que se define por si, os tempos em que ela acontece, né? Elas carregam a experiência do tempo no mundo, né? Então, essa geração alfa é uma geração que já nasce com os smartphones, com todo esse conjunto de aparatos tecnológicos que é o desse nosso tempo, né? Acho que eu gosto de pensar essas gerações com essa relação da sociedade, porque senão a gente vai olhar para elas como se elas não fossem fruto do seu tempo. Acho que aí acho que é importante, né, Rose? Uhum. A gente não teria um dos nossos filhos, nós três temos filhos, querendo ser youtuber nos anos 80, né? Não Exato. haveria... Então, há sempre uma conexão com o tempo dessa experiência, né? De onde nasce, de que tempo nasce e do que está disponível nesse tempo no mundo, né? Uhum. E qual é essa diferença da geração, então, Millennials, Zennials e Alpha? Que a gente vê também a questão da tecnologia de cada tempos, né? São tempos totalmente diferentes um dos outros. E eu sinto que teve uma aceleração da tecnologia e da globalização com essa chegada da pandemia. Explica pra gente só essa diferençazinha mesmo das três gerações, porque eu acho que eu sou da geração... Acho que eu entro na Millennials, acho que eu não entro na Zennials, não. Bom, não vou nem falar em qual que eu entro, tá? Vou deixar por aí mesmo. Eu acho que eu estou lá no começo do alfabeto. Mas nós estamos aqui. Bom, estamos, e também... Nos adaptando. E também é um tempo de novos envelhecimentos, né? De novos rejuvenescimentos também. Bom, é muito difícil tentar em pouco tempo dizer Millennium, Z e Alpha, né? Eu acho que daria para usar 3 símbolos tecnológicos, né? A geração Millennium se conectou à internet, né? Talvez seja a primeira geração de conexões continuadas e cotidianamente produzidas com a rede, né? Acho que a geração Z ela dá um salto muito significativo. Ela leva o celular para a palma da mão, né? Ela leva a conexão da internet por meio do celular para a palma da mão. Acho que esse é um corte muito leva para o relevante. dia a dia, né? Leva na bolsa, no bolso. Exato, Rose, acopla. E a gente falava disso agora há pouco, quanto a gente está o tempo todo conectado, carregando. É um membro... Uma extensão do corpo. Uma extensão, perfeito. Exato. E agora essa geração alfa, ela já tem isso pressuposto na sua vida cotidiana, né? As nossas crianças, elas não pensam nisso, elas não deram esse salto de convívio do antes e depois. Não tem o antes e depois. Que a gente teve, né? Ah, nossa, então agora a gente pode se conectar a qualquer lugar e tal, né? Então, a Millennium tinha um cabo. Passava por um cabo essa conexão, né? Aquela internet de escada. Pois é. E aí a Z já não tem o cabo. E a Alpha já nem pensa nisso, né? Já é conversar
crianças sabem instalar aplicativos aos 5 anos de idade, né? Sim. Então, muito rapidamente, eu acho que as brincadeiras mudaram, né? Elas já brincam online. Então, eu, por exemplo, tenho uma sobrinha que mora no Sul e eles brincam online. Então, existem pontos positivos e pontos negativos, mas olha aí um ponto positivo. Uma prima que talvez seria aquela prima distante, que eu não ia ver nunca, que eu não ia conviver nunca, eu tenho convivência. Sim. Eu tenho um mundo virtual em que eu encontro com ela numa casa, que tem jogos, que tem a cama, que tem... Então, tem uma convivência. Acaba que o metaverso, né, também contribui para aproximar as pessoas que fisicamente estão distantes também. Isso. Aí vem esse ponto também, que tem os pontos positivos. Mas também tem um outro lado, que é o ponto negativo. Às vezes, do excesso do celular, do tablet, né? Também essa facilidade. Como vocês bem pontuaram aqui, acabou que o celular se tornar a extensão do próprio corpo. Está na palma da mão dessa geração alfa. Como que a gente pode, então, Rosimeire, nós como mães, pais, ou qualquer outra pessoa que cuide, crie das crianças, nós podemos, então, cuidar, vigiar os nossos filhos para que eles utilizem essas tecnologias de uma forma saudável? Tá, o que eu sempre falo, gente, eu acho que o diálogo ele é importante. A gente precisa trazer para as crianças, a gente precisa trazer para o centro da família o bate-papo. O que tem de bom nesse instrumento, né? E eu acho que essa analogia, que é a extensão do corpo, talvez seja um ponto a se pegar, né, com essa criança. Isso aqui realmente é a extensão do seu corpo? Porque a criança, ela vale muito mais do que um aparelho celular, ela vale muito mais do que um eletrônico, né? Então, ela é um ser humano. Então, a gente começar a mostrar essa diferença, a gente começar a mostrar o que ela traz de bom, o que traz de ruim. Eu tenho uma experiência para contar para vocês. O meu filho, de 8 anos, ele começou a ter muitas crises de dor de cabeça. E aí, às vezes, até de ter que voltar na escola para buscar. E aí, nós fomos tentando identificar. E sou eu com ele, meu esposo, e a gente conversando em família. E um dos pontos que a gente percebeu, o eletrônico, estava em excesso. Então, assim, não adianta eu brigar, não adianta eu pegar e guardar, eu entrar num conflito. É realmente a consciência. Hoje, ele mesmo vai lá no reloginho e olha quanto tempo ele ficou. Por quê? Porque se ele passar de 2 horas diárias, que é o indicado, porque hoje tem estudos. Quando eles nasceram, eu não tinha, né? Principalmente o de 12 anos, a gente ainda não tinha estudos. O que ia acontecer? Ele já sabe que ele precisa desligar. Então, tá vendo? Ele já começa a se regular. Ele só tem 8 anos de idade. Eu não preciso fazer essa regulação com ele. Eu não preciso criar um conflito. Eu não preciso ser aquela mãe dramática que grita e pega. Vem aqui, menino, me dá isso. Nada disso. A gente foi construindo junto. Eu acho que isso é importante. A gente construir junto com essa geração a consciência do uso saudável. Como outros elementos, gente. Me veio à memória que o cigarro. Como é que era as propagandas de cigarro? Lá na minha época, era aquela coisa maravilhosa. E aí foi criando uma consciência. E aí hoje, quantas pessoas que fazem o uso? Muito menor. Os hiperindustrializados, né? Que agora a gente passa a conversar com um pouco mais de cuidado e atenção. Isso. Mas, e aí eu acho que né, Rosê, essa extensão do corpo, ela não pode ser a limitação, né? Isso. Então, fantástico. Esse corpo, ele precisa, ainda mais na infância, a gente também tá às voltas com isso. A gente não vai reduzir o nosso corpo a um par de olhos e a um dedo que toca uma tela. Isso é uma perda sensorial, qualitativa, de uma dimensão incalculável. E ontem, o meu filho de 12 anos me deu um retorno. Ele falou assim, olha, tem um aplicativo, né? Não sei se eu posso falar o nome aqui, mas enfim. Pode ficar tranquila. Pode falar? Pode falar. Qual é o aplicativo? O TikTok. Ele estava olhando, ele falou, mãe, agora o TikTok você não precisa mais passar a tela, ele passa automaticamente. Eu falei, nossa, agora então, totalmente zumbizado, né? Ele passa sozinho, você não precisa nem tocar mais o dedo. Ou seja, o TikTok arrumou uma forma de facilitar ainda mais. Então, eu fico pensando naquele filme, o Wall-E, sabe? Acho que, não sei se é assim que se pronuncia, em que as pessoas não fazem nada, só ficam sentados no banco, na cadeira, e a tecnologia fazendo tudo para eles. Né? Isso, então, exatamente. É onde a gente vai começar a pensar na inteligência artificial. Então, qual o limite? O que você quer para sua vida? Como você quer que seu filho seja um sujeito de ação, se ele não está nem escolhendo o vídeo, ele não vai nem passar o dedo? Nossa. Exato. Porque depois até quero voltar nessa... Não, acho que para não perder o fio, quando a Ananda menciona aquele momento de pandemia, né, que foram quase 3 anos que a gente ficou trancado. Eu acho que tem uma distinção aí que conversa com isso que a gente está pensando. A conexão não é convívio. Não é? Tem uma interação,
tem uma relação possível pela tela, mas tem um limite também e uma barreira que me parece intransponível, que é a do convívio. Quando você convive, e que envolve essa dimensão da proximidade física, do compartilhamento de um tempo, num espaço, você pode produzir formas de comunicação das mais variadas. Um olhar, um sorriso, um tempo de quietude. A tela ela tem uma limitação tácita, né, das possibilidades. Ela comunica, mas ela não oferece uma dimensão do convívio que aí a gente está falando de um fio de dezenas, talvez centenas de milhares de anos que a humanidade tem produzido, né? Uma tecnologia desenvolvida a longo prazo, de existir no mesmo lugar, de conviver, de respirar o mesmo ar, de se olhar, de não se olhar, de ouvir, de tocar, de experimentar. O convívio ele tem essa dimensão que ultrapassa, né, a fala, ou ela tem uma gestualidade, tem uma gama infindável de acontecimentos, né, quando a gente convive. E aí eu acho que também é uma geração que a gente vai ter que pensar junto e vai ter que atuar na criação das crianças e também no nosso comportamento, para não perder esse fio, não num lugar nostálgico, como também a gente conversava aqui há pouco, antes de começar, não é assim, uma nostalgia antes era melhor e tal, porque acho que isso não parece um bom caminho. Quem disse que era melhor? Né? Porque assim, fala-se assim, você perde seu filho hoje para o quarto, para o tablet, para o eletrônico, enfim. E antes a gente perdia ele para a rua, para o convívio lá com as pessoas que não eram legais. Eu acho que, de qualquer maneira, a gente, enquanto família, tem que atuar trazendo os filhos para casa, trazendo os filhos para uma responsabilidade de ser um sujeito atuante, de ser um sujeito que escolhe, de ser um sujeito que escolhe para o bem, independente. Então, assim, ali, claro, no eletrônico é o mundo inteiro. Mas antigamente você tinha a rua ali, e na rua o que você tinha? Você tinha várias situações também que aconteciam e que você, como mãe, precisava sair de dentro de casa e ir lá olhar. Então, a gente precisa sair, às vezes, do nosso celular e ir lá olhar também o celular do filho. O movimento, gente, continua o mesmo. Nossa, é muito bacana. Tempos, né? Eu acho que esse exemplo é muito bacana. Eu cresci jogando bola na rua, né? Inclusive, minha dissertação, estudos de mestrado, foi sobre futebol de rua e sobre essa relação entre a criança e a rua. E, ao mesmo tempo que tem potencialidades, como tem nessa geração, também envolvem riscos. Também minha mãe precisava de me oferecer uma série de orientações, né? Tinha que se movimentar. Família. Claro, não estava dado. Então, que hora, quanto tempo vai jogar bola, com quem que você está, como faz. Então, acho que as demandas do convívio, da relação com as crianças, segue exigindo cuidado, atenção, né? Cuidado, sensibilidade, diálogos aprofundados, né? Gente, o diálogo. Eu acho que esse é a grande chave. Será que essa correria do dia a dia, da mãe, do pai, ou dos responsáveis que cuidam ali da criança, essa correria acaba que interfere um pouco o diálogo, não? Sim, mas é aí que eu chamo a atenção dos pais. Vamos dialogar sobre essa sua correria. Porque o dia que eu estou correndo, eu chego para os meus filhos, por exemplo, e falo assim, estou correndo. Aconteceu isso. Né? Estou sem tantos... estou com 2 posições em aberto, sem 2 funcionários. Eu estou precisando fazer o trabalho deles. Então, eu estou sobrecarregada. Estou sobrecarregada neste momento. Então, eles entram no processo, eles estão atentos. Eu não estou deixando eles de lado. Né? Vamos lá, vamos cozinhar, vamos fazer a comida, vamos fazer o jantar. Gente, senta aí, vamos ver como é que tá a tarefa. Vai fazendo aí, eu vou falando daqui. Você inclui eles na sua rotina. Incluir. A inclusão, gente, tem palavra... né, que cabe muito bem a palavra inclusão, em todos os sentidos. Então, quando a gente inclui, eles vão se tornando responsáveis também pelas suas ações, pelas suas decisões. E eles vão ter que decidir não clicar naquele botão. Eles vão ter que decidir não aceitar o contato daquela pessoa. Eles precisam saber que na rede social, no joguinho que eles estão, às vezes entram adultos se fazendo de crianças e que vão fazer isso e que vão fazer aquilo. Precisa saber. Precisa saber a verdade. Acho que é mais uma palavra que parece cai bem aqui nesse momento, é essa construção da autonomia, né? Isso. Então, é por meio desse diálogo que a gente vai conseguir dizer, olha, aqui tem determinados conteúdos que são assim, você pode proceder assim, é preciso você ter atenção a isso. Aqui, então, tantas horas está te fazendo mal, você está com dor de cabeça, então você precisa pensar quanto tempo você
Seu parece corpo apropriado, suporta. consegue ficar bem junto disso, né? E aí agora ele sabe quanto tempo. O corpo fala, gente. Sim, o corpo revela. claro. O corpo revela, presta atenção no corpo, é Então, olhar assim, o que ele está te dizendo. Fica a gente muito tempo, a gente passa o dia todo. A gente precisa olhar para a natureza, a gente precisa olhar para o verde, a gente precisa sair Sem do artificial e ir para o natural, porque é de onde nós viemos. E há pesquisas aí também mostrando isso, o quanto que, inclusive, isso tem uma interferência na composição celular, né? Quando a gente tem um tipo de descanso que a gente não adquire entre quatro paredes, né? Porque a gente passou, antes dos últimos 500 anos, sei lá, quando muito dentro de casa, enquanto humanidade, a gente passou 12 mil Fora. Então, isso está, né, tá incrustado na nossa Essência. na concepção, na capacidade de interação com o mundo e com as outras pessoas. Agora, também, a gente vai se animando, né? Eu queria só inserir mais um ponto aqui. De um lado, tem a nossa ação como mães, vocês, né? E eu como pai, e aí também acho que são lugares diferentes e que a gente tem que diminuir essas distâncias, porque aí a gente vai entrar Sim, nas estamos questões de diminuindo, gênero. eu acredito nisso. Eu também quero acreditar e por isso também é sempre bom marcar. Atenção, pais, por favor. Vocês fazem parte. Pensem, porque as mães estão sobrecarregadas, as mulheres como um todo. E a gente vai fazer o que a gente pode, mas tem do outro lado uma estrutura que a gente também precisa olhar, né? A gente não vai se salvar dela. A gente não vai produzir uma fórmula dentro de casa, porque é uma estrutura. O TikTok agora passa esse vídeo sozinho. Se você deixar lá no outro aplicativo, a gente já falou, vamos falar o outro, né? Dessa imensa rede que é a Meta, você botar lá no Instagram também, ele vai ficar passando stories por horas, sem desligar a tela. Por horas. Você dormir e deixar ali, ele vai ficar dias. A gente vai ele está fazendo o trabalho dele. Exato. Então, essas redes, elas operacionam uma estrutura muito complexa que a gente está, como sociedade, tentando entender, né? O sentido disso, a dimensão disso na experiência humana, o que esses dados são, como eles são hoje, também produtos muito valiosos, né? Então, há quem diga aí que é um capitalismo de dados, aí vai ter uma série de teóricos e pensadores tentando definir isso. Então, essa estrutura, ela não é em si um demônio, mas ela também não é ingênua, né? Acho que é isso. São grandes empresas atuando num sentido e elas não estão, me parece, preocupadas com a criação de crianças, com a interferência psíquica, com esse corpo no mundo. Não são elas que estão pensando isso. Elas estão pensando em acumular dados, o que isso vai ser estratégico. Eu tive uma experiência interessante com essas redes, que na verdade é uma só, né? Elas vão. Eu utilizo isso na minha atuação profissional. Inclusive, nós vamos, por exemplo, vou ter um curso no final, em junho, e a gente utiliza para divulgar, e a gente utiliza para divulgar serviços, né? E acho que isso é interessante. E veio uma normativa de que não podia usar determinadas palavras que deixassem as pessoas se sentindo mal. O que seriam essas palavras? Por exemplo, você não pode usar palavras, questão de emagrecimento, de corpo ideal, de beleza ideal. Esse estereótipo. E criar estereótipos. Por quê? Crianças estão vendo, adultos estão vendo, pessoas estão consumindo aquele conteúdo. Então, existe por trás começando, não sei, mas existe uma responsabilidade social. Eu fui... eu recebi essas notificações, achei super interessante. A gente transformou várias linguagens de produtos, de formas como estava sendo falado, justamente porque eu atuo na área da saúde, né, na parte de gestão e marketing na área da saúde, e a gente mudou um pouco a forma de falar, justamente porque vem essa normativa. Então, é um mundo que a gente não domina. E eu acho que, aí, concordo contigo, e acho que tem um nível de entendimento que precisa ser nesse lugar de uma desconfiança, de uma dúvida, de uma problematização, de um olhar crítico, né? Por isso, agora também, a sociedade brasileira discute, eu acho que é uma discussão muito bem-vinda, formas de regulamentar
o uso e os crimes digitais, né? Porque Sim. eu acho que até foi um erro o jeito que foi colocado. A lei das fake news não tem nada a ver, né? É crime digital. Então, você não pode fazer um discurso de ódio. Você não pode entrar num jogo e aliciar uma figura de menor para se vincular a ideários criminosos de violência. Mas nós, pais, né? precisamos saber que isso existe. Isso. Na outra ponta, a gente vai orientar, conversar, explicar o que são grupos extremistas, explicar o que é o preconceito desse ou daquele, os discursos de ódio, né? Acho que aí a gente, é isso. Temos que falar disso gradativamente. Nós, com os menores, aí ao longo do tempo, eu já converso disso. Nossa, mas esse jogo ele é violento. Essa violência de qual forma e tal. Mas aí tem essa outra instância que vai ter que ser de uma regulação, porque não há neutralidade, né? O Estado tem que ajudar. Ele tem que se posicionar. Tem, os países todos, e isso está acontecendo no mundo inteiro, e olha como é novo, olha como essa geração alfa talvez também consiga herdar na adolescência algo que até aqui a gente não teve. Um arcabouço, uma arquitetura de regulação. Né? E a gente, quando fala em regulação, gente, a sociedade regula. Eu não posso fazer o que eu quero em nenhum lugar, ninguém pode. Há regulação para todos os usos. O jornalismo tem regulação. Né? Todas as instâncias. Existem regras de convívio, de atuação. Eu não posso falar o que eu quiser na sala de aula. Então, né? eu acho que isso era a questão das redes sociais no início, do mundo virtual. A gente não tinha regra. Você ia lá e falava o que você quisesse. Sim. Essa questão dos jogos, que os pais também têm que controlar, têm que, pelo menos, entender com que eles estão conversando por conta dos riscos eminentes que pessoas mais velhas realmente entram nesses games infantis, e tem games infantis como Roblox, que é o que essa geração alfa consome. Roblox, Fortnite, e agora tem também o GTRP, que é onde as crianças dessa geração principalmente, mas acaba que a geração Z entra um pouco também, transformam ali criam uma espécie de personagem, né? E eu queria que vocês falassem um pouco dessa perspectiva, como que nós, como mãe, pai, tio, avó, enfim, a gente pode, então, ministrar melhor essa questão de cuidados, né? Com tanta facilidade ali na mão. Eu diria assim, como o adulto pode ajudar a administrar, né? Isso, eu acho que seria essa intervenção mesmo, né? Glauco está com a palavra aí para iniciar. Eu acho que primeiro, assim, jogar é legal, né? E o exercício lúdico, ele também está sendo usufruído e compartilhado com várias espécies, os cachorros, os gatos, a gente brinca, é inerente, né? Brincar, jogar é algo que... Porque senão também parece que assim, nossa, o jogo como condenatório, né? Não, ele tem a parte boa, né? Como a gente falou no início aqui, joga com pessoas que nem estão juntos, eles interagem, né? Contribui no desenvolvimento, na criatividade. O jogo tem os seus pontos benéficos que são sensacionais. E tem línguas que jogar e brincar nem se diferenciam, né? Nem tem essas duas. A gente, o português é uma língua que ainda faz essa distinção, mas é algo que vai muito junto. Acho que o que chama atenção, aí toca um alarme pra gente, né, Amanda? Quando você mencionava aqui no intervalo. Tem essa experiência de imersão e que ela pode ser muito aprofundada e aí ela pode, me parece, ser um problema quando um contraponto com a vida real, a vida esvaziada de sentido, de outras experiências. Então, a gente vê também níveis de adoecimento, e aí a Rose certamente vai poder falar muito mais e melhor do que eu disso. As crianças parecem que hoje vivem experiências de adoecimento em quantidade, em variedade, que não está brincadeira o que está acontecendo. E aí que está, né? Eu acho que a gente vive uma sociedade de isolamento, de conexão, e aí, às vezes, esse jogo é o único lugar de canalizar energias, de ter trocas, de brincar, de se divertir, e essa experiência real e concreta parece estar sendo esvaziada de possibilidades, né? A cidade é perigosa, os outros lugares, os outros encontros não acontecem, tudo é nesse jogo. Então, acho que aí tem um pacotão para a gente olhar, né? Eu acho que, às vezes, é confortável para nós, enquanto pais, o filho tá ali dentro do quarto, né? Então, existe também esse discurso, né? De que tá ali, então ele tá mais protegido. Não está. Independente, né? Se ele está na rua ou se ele está ali no quarto, nesses jogos, nesse mundo, nesse outro mundo, né? Ele está num risco. Você precisa cuidar. Eu acho que a grande questão, sim, hoje a gente tem um índice maior
de ansiedade, um índice maior de depressão, um índice maior de suicídio, né? O suicídio, ele não é divulgado, mas ele é uma realidade. Infelizmente, por dia, temos vários casos, né? Que não se divulga justamente para não impulsionar outros que estão com esse pensamento, infelizmente. Mas eu acho que é um adoecimento da sociedade. E, sim, nós temos que estar atentos. Se o seu filho só está conseguindo se relacionar com o jogo, através do jogo, é um canal só. Nós somos multi, né? As inteligências, hoje, a gente entende elas como multi. O ser humano, ele é multi. Então, ele precisa, sim, usar o eletrônico. Ele vai jogar, porque ele vai estar inserido na idade dele, como nós adultos. Se nós formos trabalhar hoje, a gente vai para o mercado de trabalho, não sei usar o telefone, eu não sei usar a rede social, eu vou ser contratada? Não vou ser contratada, gente. Provavelmente não. Né? O professor vai dar aula, ele vai para a sala de aula, aquele professor totalmente giz. Como que vai ser a interação dele com o aluno? Na gamificação, nos métodos lúdicos, tem as metodologias que pensar, ativas também. Exatamente, tem que trazer o aluno para a realidade, tem que colocar ele... Então, assim, ele é um ponto positivo. Agora, o que a gente precisa enquanto adulto que está cuidando de um menor? Eu preciso olhar se ele está só com um tipo de relacionamento. E sim, leva ao adoecimento. Porque aí eu, enquanto ser humano, eu não me relaciono, eu não aprendo, eu não lido com frustração, eu não vou lidar com a dor, com a perda. Estou sempre ali naquele mundo virtual. E aí, muito rapidamente, Ananda, eu acho que é isso. Nós, adultos, também estamos submetidos a uma velocidade e a um tempo que é de isolamento e de solidão em grande parte do processo de estar ali, correndo e tal. Então, é uma sociedade de cansaço e de solidão. Né? Isso está para a gente, está para os jovens, está para todo mundo. E aí a gente vai ter que se empenhar. A gente também tem que se empenhar, porque senão a gente vai ficar 24 horas respondendo e-mail e WhatsApp. Sim. E aí a gente tem que também pensar nisso. Separar Nossa, períodos, às 8 horas da noite eu não vou responder mais WhatsApp. Exato, E a aí, tela vai ter que ser e virada. aí, com meus filhos, eu vou sentar na mesa e vou comer, ou com os meus amigos, sem olhar esse celular. Porque também a gente fica isso, né? Ah, come brócolis. Mas pai, você não está comendo brócolis? Você quer que eu como? Ah, não uso o celular. Mas pai, você está na mesa comendo, usa o celular? Então... É fazer regras de convivência. O exemplo vem tem de que ser casa, coerente, né? Tem que ser um exemplo. E como que a gente pode, então, identificar se a criança está com algum problema com a tecnologia? Eu, como mãe, estou ali na minha casa, como que eu posso identificar que naquele ponto da tecnologia na vida da minha filha está ultrapassando os limites, já está de uma forma exagerada? Tá, eu acho que o natural é ela se relacionar, né? Um ponto bem importante, o norteador para nós é a escola. Sim. Tá? A escola. Então, a criança, o trabalho dela é estudar. Se ela começa a ter um desempenho que não é positivo, se na escola ela não se relaciona com os colegas, se ela não faz os trabalhos, se ela não vai bem nas provas, é um norteador para nós. Tá? Como para o adulto, tá? Porque às vezes vai ter alguém ouvindo a gente aqui que tem um filho adulto em casa e que precisa ajudar esse filho. Se ele não vai para o trabalho, se ele está com dificuldade de se relacionar. Então, é um ponto importante, tá? Para você pensar. O trabalho para o adulto, a mesma coisa a escola para a criança. É o nosso norte. O ser humano foi feito para produzir. Então, aquele ser humano que não produz, vamos acender a luz. Existe alguma coisa, ele está precisando de ajuda. Porque senão dá essa sensação de impotência, de incapacidade, vem a ansiedade, Então, a gente aí vai desencadear uns transtornos. Tá? E parece que nessa tela está tudo pronto, né? Para a gente, para as crianças, acho que aí não tem muita distinção. Às vezes vai precisar de um empenho para ir tirar uma tarde até pela correria, por essa exaustão que está posta. Tem que tirar uma tarde para ir lá ver esse fim de tarde no parque, seja lá com um amigo, com um grupo, chama um outro amigo que tem uma filha, e produzir momentos, né? Eu acho que é isso, assim. E isso vai demandar um empenho, não vai cair do colo. Como não vai cair do colo? Agora, a gente vai comer uma coisa gostosa, cozinhar junto, sentar junto, a gente vai dar um passeio, vamos pegar essa bike, vamos jogar uma bola, vamos ir ao parque, vamos seja lá o que for, especialmente em ambientes abertos, que também a gente falava, né? Acho que antes de começar...
é um impulso que vai demandar uma energia para sair da inércia. Porque a tela você está parado e ela vai ficar ali rodando. A tela faz por você. Infinito, né? Essa sacada de que quando os caras sacaram que não acabava mais e que você podia ficar com o dedo ali infinito, que o não dedo acaba. dói, então vamos tirar essa dor. Então vamos mexer esse corpo, vamos olhar para esse mundo lá fora, né? E aí depois, quando isso acontece, as crianças e a gente também desfruta de um bem-estar, de algo qualitativo, né? De uma dimensão maravilhosa. Mas eu acho que a grande diferença é porque assim, o que libera dopamina, serotonina, os neurotransmissores do prazer? O eletrônico, ele tá ali, é muito impulso de uma vez só. É como comer o doce. É de uma vez. Então, você já é inundado por isso. Agora, você vai fazer atividade física. Você vai ter que sair de casa, você não sai animado. Você começa a fazer, você não está animado. Até ativar, existe um processo. Quando você está do meio para o fim, você já está super animado, você já está feliz. Aí, você está inundado com os hormônios do prazer. Diferente do não fazer nada, do comer o doce, do jogar ali, você já tem as recompensas rapidamente, e tem toda aquela tela bonita, que hoje é o que a gente estava falando, tanto que está mais bonito, mais atrativo, né? Então, é um movimento que eu preciso fazer, é consciente, tá? Eu preciso dominar o eletrônico e não ele me dominar. E aí parece que tem similaridades também, né, Rose? Eu te ouvindo falar, fico pensando, esses neurotransmissores, eles acendem picos dessas produções de serotonina e tal, mas aí também parece algo próprio desse mecanismo dos vícios, né? Porque aí depois do pico vem quedas e aí você fica em busca de novos picos, então... E a queda é do mesmo jeito, porque com a atividade física, ela vai subindo gradativamente. E não é pico. Então, do mesmo jeito que ela vai, ela volta, é rebote. É efeito rebote. Então, por isso que dá essa sensação de eu comi o doce, aí vem a culpa. Aí você vai só desanimando, porque vem o efeito rebote. Então, como seria, então, essa visão da geração alfa? Porque a visão deles é totalmente diferente da nossa visão. Na minha época, igual que eu brinquei aqui no intervalo, tinha falado, na minha época eu soprava cartucho. Hoje em dia, a minha filha tem touchscreen, ou nem isso mais, né? E uma coisa que a gente vê é que o Meta, vou falar abertamente, o próprio Zuckerberg facilita tanto essa demanda de tecnologia que eles sabem exatamente o que a gente gosta e fica polarizando ali o nosso celular o tempo todo. E no caso dessa geração alfa, então, se eles consomem um tipo de nicho, e é o que faz, e é o que deixam eles ali por horas, porque eles não tocam mais na tela e fica gerando cada vez mais um conteúdo atrativo, né? Faz isso até com a gente mesmo se perde muito tempo, às vezes, no próprio celular. Como que é essa visão da geração alfa hoje em dia, desses nascidos de 2010? Eu acho que tá tudo bem. Que tá tudo bem, que é isso mesmo, como é que eu vou ficar sem? Cabe a nós termos uma visão crítica e ensinar para eles essa criticidade. Porque também estava tudo bem. Beber muito, comer muito, fumar muito. Se você for falar com alguém que faz uso abusivo de qualquer coisa, né? Quem também faz, por exemplo, atividade física todo dia, toda hora, para ele também isso está tudo bem. Então, assim, tudo que é demais sobra. Então, não estou falando nem de uma coisa ou nem de outra aqui, de maneira geral. Para eles, está tudo bem. Cabe a nós trazermos esse senso crítico, como para tudo. Um professor na sala de aula, cabe a ele o quê? Trazer aos alunos o senso crítico diante das situações. E aí, os alunos é que vão decidir o que eles querem fazer, não é? Então, na graduação, eu estou lá, eu aprendo um leque de coisas. E aí, cabe a mim definir o que eu vou fazer. Então, eu acho que para eles está tudo bem. O que a gente precisa é trazer eles para pensar, tá tudo bem mesmo? E nós também pensarmos. Até que ponto que essa tecnologia nos ajuda? Até que ponto, enquanto pais, a gente pode sim se valer dessa tecnologia para os filhos estarem ali aprendendo, tendo um conteúdo bacana, né? Conhecendo outras culturas. Eles conhecem o mundo todo, sem precisar viajar. Pode conhecer através de um livro, pode conhecer através do próprio TikTok, mas eu acho que é isso. A gente tem que levar essa criticidade para eles. E aí, de novo, né? Essa criticidade, ela é balizadora para a gente não cair nem numa vala comum da nostalgia moralista e nem numa apologia maravilhada sem o entendimento da complexidade, né? É andar ali num equilíbrio desse entendimento. E sobre essa geração, acho que também é legal pensar o seguinte.
existem essas gerações que são marcadores, né? Como a gente tentou pensar em algum momento aqui. Mas essas gerações, elas também seguem sendo muitas, né? O filho do Bill Gates estuda numa escola cheia de natureza. Ele tem 1 hora de tela lá, ou se tem muito. Então, um dia também vi isso numa reportagem, onde estudam os filhos dos donos das Big Techs. Eles estão convivendo com a natureza, lendo livros não digitalizados, aprendendo jogos tradicionais de variados tipos de lugares do mundo. Aspecto físico mesmo, né? Então, né? E ao passo que a mãe solo na periferia, talvez só tenha essa tela do celular para distrair seu filho enquanto ela faz a janta, arruma a roupa do dia seguinte. Então, são muitas também as gerações alfas, né? E vão ter esses cortes da realidade social. De realidade social, de extrato social onde essa criança está, onde essa mãe está, onde essa família existe, né? Mas eu acho que assim, não é a quantidade, mas a qualidade. Eu acho que mesmo no extrato social daquele que não tem acesso a muito verde, a lugares maravilhosos, né? Eu posso ir no domingo de manhã levar meu filho ali no parquinho para brincar. Faça. Claro. Faça. Não precisa carregar esse sentimento de culpa porque não pôde levar o seu filho num parque, né? Porque eu penso que a mãe, principalmente a responsabilidade materna, é um peso muito grande. Mãe, mulher, de educar, de ensinar. Nossa, a minha filha ficou a tarde inteira no celular. Aí vem aquela carga do sentimento de culpa, porque às vezes a mãe tá naquela rotina. Mas como você bem pontuou, temos que equilibrar, né? Temos que pensar e fazer esses ajustes. Mas tem muitas nuances social, como você mesmo mencionou aqui, porque tem diversas classes, tem diversas realidades, e cada uma com a sua bagagem dando o seu melhor, né? Exato. E acaba que a maternidade é julgada em muitos pontos por conta disso, né? Exatamente. Acho que tem quase metade do mundo não usa o celular até hoje. Então, isso é curioso a gente pensar. Acho que no Brasil tem mais celular que pessoas já. Mas se a gente faz a conta do mundo todo, pensa esses rincões, metade da China, claro que é um universo distante, metade da Índia, que são profundamente rurais, ou mesmo lugares distantes do Brasil, tem muita gente que não tem acesso. E aí, então, são parte desse mundo. É curioso isso, curioso, né? Pensar. Então, também é um mundo de contradições. Ao mesmo tempo que essa internet ela funciona no ar, mas o que está fazendo cada luz dessa estar acesa é combustível fóssil. Nos Estados Unidos, os caras estão queimando carvão para mover isso tudo. Então, essas big techs ultra tecnológicas, elas estão dependendo de queima de carvão da segunda revolução, uma tecnologia do século XIX para manter essas luzes acesas. Então, também há contradições e discrepâncias muito grandes, né? E tem um ponto importante. Essa informação está chegando a quantas pessoas hoje aqui, do que nós estamos falando aqui, o que a gente está trazendo de experiência através dessa tecnologia. Então, ela é importante, ela é positiva. O que a gente precisa é nortear mesmo o uso, né? Uma medicação, ela é boa? É bom? Vamos tomar aqui todo mundo uma medicação agora para dor de cabeça? Quem que quer? Ela é boa se você estiver com dor de cabeça, né? Então, se ela tem um objetivo para quê? Agora, eu estou deixando meu filho a tarde toda no tablet, no celular, porque eu não estou afim, porque eu não quero. Então, assim, aí você precisa repensar o seu papel de pai, de mãe, de adulto que colocou uma criança no mundo e que ser humano que você vai criar. A gente tem que ter responsabilidade social, responsabilidade moral. Então, é nesse sentido mesmo, de se doar para o outro, né? E por que essa culpa é muito mais da mãe do que do pai, né? Puxa o patriarcado, né? Sim, aí nós vamos falar dessa questão histórica, aí entra essa palavra-chave, né? Aí a palavra é a questão histórica. E que cabe a nós, né? Eu trabalho todos os dias para isso, para as próximas gerações, as meninas que virão por aí, né? Eu tenho 2 rapazes. E eu, diariamente, eu trabalho com eles isso, né? A participação, a colaboração, o estar junto mesmo, ter responsabilidade também, né? Porque tem muita questão que o pai está ajudando, né? Já percebeu que usa muito esse termo? Essa palavra. Os pais estão ajudando. Então, que bonzinho, nossa, né? Que maravilhoso. Olha só, ele pagou X valor de pensão, vou colocar um silicone, né? A gente escuta muito isso enquanto a mãe trabalha, passa o dia inteiro cuidando, educando, o filho está doente, é mãe, né? Isso. Somos nós que carregamos o
nosso filho. Quando vocês estavam falando sobre a questão de estereótipos, a minha filha tem 5 anos e aconteceu uma situação que eu fiquei intrigada. Eu esforço muito e como eu tenho rede de apoio, a minha mãe também contribui, porque rede de apoio, ainda mais as pessoas que cuidam do filho, têm que estarem conscientes também da criação, porque a criação é em conjunto, né? Sim, a gente Nesse precisa caso. de rede de apoio. Sozinho. Sim, é muito difícil. E graças a Deus eu tenho esse privilégio e eu tenho essa rede de apoio para me dar esse suporte. E a minha família inteira joga. A minha família inteira gostam de computadores, gostam de videogames. Então, mas é legal que todos têm essa consciência de exposição de tela com ela. Então, todo mundo já me contribui com isso. Aí teve um episódio que foi o seguinte: a minha filha tem 5 anos e falou: mamãe, eu tô gordinha. Aí eu fiquei assim, como assim, Catarina? Você tá gordinha? 5 anos de idade? Por que ela tá preocupada com o físico dela? Tinha que estar preocupada em estar brincando, em estar fazendo qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa de criança. E aí ela falou assim, eu vi no TikTok a menina fazendo esteira. E aí eu fui ver o vídeo. E era uma menina que aparentemente, na cabecinha dela, era uma criança, mas obviamente eu percebi que não é necessariamente uma criança, mas era uma pessoa que estava infantilizando aquilo ali. Aí a gente volta naquele ponto do perigo da internet com certas coisas que não deveriam ser normalizadas, né? Como essa questão da adultos fazendo o papel ali de uma criança, nesse com caso... comportamento de adulto. Exatamente, como nesse caso específico do vídeo que ela viu. Daí eu tive que conversar com ela, ela vai na psicóloga, já passei isso para psicóloga, porque uma coisa que ajudou muito dentro da minha casa foi uma psicóloga. Foi justamente isso, a psicóloga orientar, conversar, porque a nossa mente abre, né? Muito. E aí vem essa questão do estereótipo infantil. Eu fiquei realmente muito preocupada com essa informação que ela recebeu. É por isso, eles têm acesso ao mundo ali de informações e vai chegar. Por isso que a gente precisa ter diálogo com os filhos. Porque a hora que chegar, eles precisam chegar pra gente para contar. Então, quando ela chega e se sente livre para falar isso para você, maravilha. Sim. Tá tudo bem. Que bom que ela falou. Que bom que ela falou que já está despertando para isso, para você poder ter esse cuidado. Agora, foi na tela, poderia ter sido na rua uma coleguinha falando. Quem disse que não poderia ser? Entende? Então, assim, a importância de você acompanhar, a importância da gente ter diálogo com os filhos. Gente, e não é quantidade, é qualidade. Eu só tenho das 7 às 8. Eu só tenho sábado e domingo. Como é que você está fazendo a qualidade desse tempo? Eu só tenho um período. Eu passa só no mês de julho comigo. Como que é esse período? É um período que você passa gritando, chamando atenção e falando, moleque, menina, você não presta. Tá vendo? Você não aprendeu nada, mas também você é igualzinho seu pai, você é igualzinho sua mãe. É isso que você está falando? Ou você está chamando para estar perto? A qualidade desse tempo, né? A qualidade desse tempo. É a qualidade desse tempo, né? Porque a criança quer passar o tempo com a mãe, né? A criança quer ficar com você. Eu acho muito fofo que quando eu chego em casa, ela, não, mamãe, eu quero brincar. Mesmo cansada, eu falo, não, então vamos brincar. Isso. E aí eu bolo brincadeiras, narrativas, justamente para dar essa qualidade para ela. Porque eu já percebi que o tempo é valioso para ela. E ela se importa com E também com você tempo. pode falar assim, olha, mamãe tá muito cansada. O que você pode fazer? Faz uma massagem? Me ajuda a descansar? Sabe? Você também pode partilhar isso com ela. Meu trabalho foi super legal hoje, fiz isso, aquilo. Sabe, assim, dividir os projetos com as crianças. Uma coisa que às vezes eu vejo as mães e os pais não fazendo é não dividindo um pouco da sua história. Então, chega em casa, estou cansado do trabalho. Nossa, estou cansado. Então, a gente usa, às vezes, esses termos, as crianças vão entendendo, assim, que o trabalho é uma coisa ruim, que não é uma coisa legal. Então, legal é jogar, gente. O jogo não frustra. O jogo é sempre legal. Então, dividir o dia, contar. Nossa, e agora? Faz uma massagem? Então, faz uma massagem no meu cabelo. Penteia meu cabelo. Sabe, assim, acho que são coisas assim que a gente precisa ir trazendo para os filhos, dessa realidade. Essa infância, ela vai ser uma balizadora do que vem, né? E aí, depois a gente olha para a juventude, não nós três aqui, mas, de modo geral, a sociedade tende a olhar para a juventude com um pé atrás, né? Como se a juventude fosse sempre... Essa juventude ainda pior, porque eles não querem nada, porque tal e tal. Mas aí qual a mensagem que nós passamos para eles? E que construção de experiências qualitativas, né? Então,
Porque essa criança, ela não está dizendo, né? E acho que a maioria das crianças está aberta a um campo de experiências, né? Querendo desfrutar de uma série de momentos. Gosta de jogar, mas quer brincar também, poxa. Sim. Né? Então, se a gente não brinca ali, ela não aprende a brincar, ela não aprende a conversar, ela não aprende a dar carinho, ela não aprende a receber carinho. E aí, lá na frente, depois fica fácil entender, né? É uma experiência legal para nós, adultos. A gente tem que deixar a nossa criança também sair para brincar, sabe? Sim. Isso faz parte da saúde mental. Então, nós estamos muito acelerados, nós estamos trabalhando muito mais, nós estamos produzindo muito mais e cada vez mais a sociedade Modernidade pede. líquida também. Isso. Então, assim, colocar a sua criança para fora, sabe? Do que você gostava de brincar? Ensina uma brincadeira antiga do seu tempo, né? Vamos pular corda, vamos, sabe? E é isso, é uma matemática, porque a gente está exausto. E por que a gente está exausto? Porque a gente trabalha o tempo todo. Porque essa tela não sai da nossa mão. Exato. Porque se não responde uma mensagem em meia hora, por que você não me respondeu em meia hora? Né? Tem gente acordando de madrugada para responder e-mail, né? Então... eu acho que a partir daí que a gente precisa começar, né? Sente o celular vibrar. Bom, gente, o bate-papo tá demais. O bate-papo super interessante. É algo que a gente aqui vai ficar horas debatendo, porque como a gente até falou, a gente abre um guarda-chuva e desce diversas nuances, diversos pontos a serem debatidos, esclarecidos, diversas experiências. Mas o programa chegou ao fim e eu queria agradecer imensamente a presença de vocês. Muito obrigada por terem vindo, terem topado participar aqui do Conexão Sagres e compartilhar essa experiência, o conhecimento de vocês dessa geração alfa. Eu que agradeço, né? Agradeço aqui a partilha na mesa, foi um momento muito bom. Fico à disposição, né? E para a gente conversar mais, tirar mais dúvidas, dicas aí. Mas eu deixar aí uma palavra, eu acho que é diálogo, né? Para deixar marcado mesmo, é diálogo, convivência, tempo de qualidade, não quantidade. É muito legal estar aqui com vocês. Obrigado, Rose. Obrigado, Ananda. É isso, gente. Vamos para fora dessas paredes um pouco. Vamos olhar para o céu, né? Vamos levar essa criançada e vamos junto, né? E vamos brincar também, e vamos brincar Brincar junto. é tão bom, vamos né? brincar Sim. junto. É isso aí. E daí o recado, gente, vamos brincar, né? Vamos tirar também um pouquinho ali as crianças da tela, vamos saber administrar melhor o tempo de tela, pois afinal a tecnologia também está aí para beneficiar, mas, como os especialistas falaram aqui, tem que ter aquele cuidado de administrar o tempo e ter o tempo de qualidade. Confiram esta e também a próxima edição, na próxima semana lá no nosso portal sagresonline.com.br. E hoje nós ficamos por aqui e até a próxima. Tchau! Conexão Sagres.